Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Christian e vamos dar continuidade ao nosso curso de Macroeconomia 1. E hoje vamos começar a falar sobre o mercado de bens, ou seja, a curva IS, né, que é formada pela parte de investimento e poupança. Basicamente, nós vamos começar pela IS para depois a gente passar para a curva LM, né, o lado monetário, esse é o lado fiscal, e vamos juntar essas duas curvas para chegar ao ponto de equilíbrio. Tá? Mas para isso é importante a gente primeiro entender fazer algumas introduções, algumas observações a respeito desse modelo que é tão conhecido na economia, né, como modelo IS-LM. Tá? A primeira questão é que agora nós temos um papel importante, né, que a moeda vai ter na economia, que ela vai desenvolver tanto de determinação da renda como do emprego. As taxas de juros agora elas passam a vigorar dentro dos modelos. Vai haver a determinação da política monetária e o Banco Central, né, o Bacen, é um dos principais agentes, ou seja, o agente que vai fornecer ou que vai ofertar moeda dentro da economia, tá? Logo, por isso que é importante a gente entender que agora a gente vai estar incluindo estas variáveis. Basicamente, nós vamos entrar com variáveis relacionadas à taxa de juros, à política monetária, que vai corresponder à relação existente de taxa de juros com o mercado aberto, obrigações, títulos, né, de investimento, ativos financeiros, por assim dizer. Tá? Então, aqui nós temos uma estrutura básica que irá mostrar para a gente como que é a estrutura desse modelo nosso ISLM. Tá? Do lado esquerdo aqui, ó, nós temos o que a gente chama de política monetária, ou seja, o mercado de ativos, onde a gente vai tratar de oferta e demanda por moeda. Então percebam que tanto as taxas de juros elas vão afetar o mercado, né, do lado de bens e serviços, ou seja, a produção e a demanda agregada, como o lado obviamente, do lado das políticas monetárias. E aqui, desse nosso lado esquerdo, o mercado de bens e serviços, né, percebam que aqui é basicamente onde vai atuar quem? O governo, a política fiscal, toda ela vai estar relacionada com isso. E a renda, obviamente, que vai estar relacionada nesses dois lados, tanto do lado monetário quanto do lado fiscal, ou, por assim dizer, o lado da LM e o lado da IS, tá? Esses vão ser os dois lados, né? Então aqui a LM que cortou ali e aqui o nosso lado da IS, ok? Então vamos lá. Além disso, vai ser importante a gente analisar aqui 3 objetivos, que são eles: mostrar como que essa política monetária ela vai operar, como ela pode afetar a política fiscal e mostrar também que a política fiscal ela não pode ser utilizada como uma ferramenta de manejo da demanda, tá? Porque isso a gente vai ver mais na frente, tanto no lado aqui relacionado à curva IS, como na nossa próxima aula também relacionada não à curva IS, mas à curva LM. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, o modelo de mercado de bens e a curva IS, ele é basicamente um modelo com o governo, aquele que a gente já viu, em que ele vai ter agora a inclusão das taxas de juros. Ou seja, ela vai afetar também o nível de renda e o nosso nível de planejamento. O investimento, então, assim, ele passa a ser agora não mais exógeno, mas ele vai ser determinado pelas taxas de juros. Por que isso? Porque as taxas de juros podem influenciar diretamente na quantidade de investimento. Tá? Pensem só. Se as taxas de juros estiverem muito elevadas, é atrativo, em certo modo, porque você pode estar trazendo o mercado estrangeiro, mas não é esse o caso, porque a gente não está tratando aqui agora do mercado externo, somente do mercado interno. Como que essas taxas de juros vão afetar as empresas? Né? Elas podem fazer com que as empresas elas tomem menos, realizem menos investimentos. Por quê? Porque o custo para realizá-los pode ser elevado, tá?
Se elas forem fazer aquisição de máquinas e equipamentos com uma taxa de juros muito elevada, isso impossibilita, inviabiliza a realização desses investimentos. Logo, no momento atual que a gente está vivendo, 2021, o que acontece? Nós já temos uma taxa de juros bem baixa. Então, isso favorece muito o quê? Acesso a crédito, acesso a investimentos. Então, isso pode favorecer, de outro modo, a atividade econômica. Tá? Mas vamos lá, vamos retomar aqui e vamos analisar aqui essa questão do investimento. Então, as taxas de juros agora, ela passa a ter uma relação, o investimento passa a ter uma relação inversa com essas taxas de juros. Então, agora, o nosso investimento, que antes era representado somente por esse I/, passa a ser representado agora por quem? Por uma parcela do investimento constante, menos esse termo BI. O que seria esse BI? O I seria as taxas de juros e o B seria nada menos do que uma variável que mede a sensibilidade do investimento à taxa de juros. Cristian, mas o que isso significa? Significa basicamente que ele é como se fosse um termômetro. Isso quer dizer que o quão sensível esse investimento ele vai ser essa taxa de juros. Se ela for muito sensível, se ela for pouco sensível, isso irá afetar o investimento. Se ela for pouco sensível, esse investimento ele não vai ser influenciado pela taxa de juros, ao passo que se ele for muito sensível, o investimento será afetado. A melhor forma de vocês observarem isso, ou de conseguirem entender isso, é lembrarem da nossa curva de elasticidade. Quanto mais sensível ela for, mais elástica ela vai ser. Quanto menos sensível ela for, mais inelástica ela será. Aqui é para vocês terem uma ideia de como que a gente vai representar. Mas por que ficou essa expressão? Porque a gente pegou essa expressão aqui e isolamos tudo para I. Tá? Então, a expressão aqui, ela era I igual a I barra menos BI. Então, a gente só isolou para quem? Para BI. Então, podemos colocar aqui BI é igual a I barra menos I. Tá? Eu passo esse BI para cá dividindo, então ficaria como? Exatamente essa expressão aqui, ok? Então, percebam que o investimento ele vai ter essa relação inversa com a taxa de juros. Maiores taxas de juros, menor relação com o investimento. Menores, maior será esse investimento, ok? Então, aqui, o investimento, é claro, então isso aqui é importante relembrar que esse investimento barra, ele vai independer de renda e taxa de juros. Por quê? Porque ele é uma variável constante. Tá? Então, pode haver um investimento direto que seja feito na atividade econômica que vai independer de sensibilidade com relação à taxa de juros. A sensibilidade vai significar, basicamente, do investimento que está ligado a ele. Então, aí nós temos que quanto maior, eu falei aí para vocês antes, quanto maior for a sensibilidade de B, quanto maior for B, mais sensível vai ser o investimento, ou seja, mais sensível ele é em relação à taxa de juros, mais elástico ele será. E quanto menor, mais insensível ele vai ser, ou seja, menos inelástico ele será em relação à taxa de juros. Agora, é importante a gente mostrar aqui que agora o nosso equilíbrio da demanda agregada, da produção, ele vai se alterar. Ele vai se alterar por quê? Porque agora o investimento ele vai fazer parte dessa relação. Tá? Então aqui é só para a gente demonstrar o quanto que vai aumentar basicamente esse nosso gasto autônomo. E esse CI, C barra aqui, é simplesmente uma redução da equação que seria expressa por essa abaixo. Tá? É só uma simplificação, porque às vezes vocês podem encontrar essa terminologia também. Ok? Então, dando seguimento. Então, percebam que agora, olha só, o gasto autônomo ele está bem maior. Tá? Então, temos aqui agora 3 gráficos, ou melhor, 2 gráficos e um desses gráficos com 3 linhas.
Tá? Nesse gráfico da parte superior, vocês podem perceber que nós temos 3 curvas de demanda agregada. Para cada curva de demanda agregada, nós vamos ter um nível de taxa de juros. Tá? Então, por isso que vocês podem ver aqui que está representado o B1, B2 e B3. Tá? São os níveis de taxa de juros para cada curva de demanda agregada. Essa demanda agregada azul, uma vermelha e outra verde, respectivamente. Então, percebam que para cada ponto desse, nós vamos ter também, obviamente, um ponto de equilíbrio. Então, quando a gente expressa esses pontos, né, de equilíbrio, E1, E2 e E3, de cada uma dessas curvas de demanda agregada, né, e plotamos esse gráfico, esses valores de equilíbrio na curva de investimento que a gente representou anteriormente, ela vai fornecer para a gente, né, esses pontos abaixo aí, ó, de equilíbrio também, e que vão representar agora o que é chamado da gente da curva IS, porque investimento e poupança, tá? Por isso que é IS. S de poupança em inglês, tá? E de investimento, ok? Então, por isso que vamos ter essa relação aqui de plotagem. Então, por quê? O que foi mostrado inicialmente? Que agora a curva, o mercado de bens, ele vai estar relacionado com quem? Com taxa de juros, com investimento, que agora não é mais exógeno. Tá? Então, por isso que agora nós temos essa curva que vai representar essa nossa curva IS, que é basicamente a combinação de todas as curvas de demanda agregada aos seus respectivos níveis de taxas de juros. Tá? Então, percebam que nesse ponto, que pontos acima dessa curva, nós vamos ter que a produção será maior do que a demanda agregada. Ou seja, o nível de produção está excedendo a quantidade que está sendo demandada, ao passo que, pontos abaixo, a demanda está sendo superior à quantidade, aquele nível de taxa de juros, aquele nível que está sendo demandado de investimento naquele caso. Ok? Então, como eu já acabei de falar com vocês, né, para cada nível de taxa de juros, nós teremos uma demanda agregada. Quanto menor os juros, consequentemente, como vocês podem observar aqui, maior também será o nível de renda, o nível de produto dessa economia. Então, por isso que ela resume basicamente essa relação entre a demanda agregada, a taxa de juros e o investimento. E como que vai ficar o equilíbrio da economia agora nessa questão? Então, a gente pode representar, né, o equilíbrio, né, da nossa curva de demanda agregada como sendo da seguinte forma. Aqui nós temos produção igual a demanda agregada. Lembrando que quem é a nossa demanda agregada agora, ela é representada por esses parâmetros. Tá? Que a gente já tinha mostrado anteriormente que ela havia aumentado. O que eu fiz aqui? Por que ela ficou com essa expressão desse tamanho? Porque a gente simplesmente fez o quê? Isolamos para y. Tá? Se eu pegar aqui, né, que nós temos y igual a barra mais c1 menos t de y menos bi, eu vou pegar todo esse termo, passar para o outro lado e fazer as devidas manipulações, tá? Só passar para cá, então vai ficar só para a gente entender, né? Menos C1 menos T de Y, que é igual a A barra menos BI. Então, esse termo aqui, a gente vai colocar em evidência o Y e vai passar esse termo para a direita dividindo, ok? Basicamente, esse foi o cálculo, né? Se a gente pegar essa mesma expressão e agora, ao invés de isolar, né, para y, como foi feito aqui, nós isolarmos para i, nós vamos encontrar a expressão que denota a nossa curva IS também. Tá? A IS tanto em termos de produção
quanto em termos agora de taxa de juros. Uma forma de vocês gravarem é sempre lembrarem que agora, com o modelo com o governo, considerando investimento não sendo mais exógeno, você vai conseguir encontrar o nível de a nossa curva IS, ok? Aqui é só para demonstrar que a gente também pode escrever ele utilizando por meio de simplificações, né? Adotando aqui a curva, ou melhor, um multiplicador da economia, tá? Então, e aí vem a seguinte questão, né? Como que essa curva IS, então, ela vai ser afetada? Nós temos tanto questões relacionadas a posicionamento da curva IS, quanto com relação à inclinação da curva IS, tá? Com relação à inclinação, nós vamos observar que quanto maior for essa propensão marginal a consumir, né? Então, ou seja, esse termo C aqui, ó, ou até mesmo aqui embaixo, que a gente está simplificando por conta do multiplicador para a taxa de juros, quanto maior for essa propensão, menos inclinada vai ser a nossa curva IS. E quanto mais inclinada, quanto maior for o multiplicador, também menos inclinado vai ser a nossa curva IS, tá? Então, basicamente, mostra para a gente o seguinte, né, que quanto menos sensível a gente for os gastos e investimentos relativos à taxa de juros, menor pode ser também o multiplicador e, consequentemente, isso irá também afetar a nossa curva IS. Então, percebam, gente, que com tudo que diz respeito à inclinação, isso quer dizer quem? Propensão marginal a consumir, o valor do multiplicador, que são as principais variáveis, né? O próprio termo de sensibilidade à taxa de juros, tudo isso pode influenciar e pode afetar a inclinação da curva IS. Ao passo que a gente vai ver daqui a pouco que elas não vão influenciar no deslocamento, tá? No posicionamento da curva IS. Tá? Vamos ver essa questão da inclinação mais à frente, como que isso vai influenciar. Tá aqui, ó. Efeito multiplicador sobre a inclinação da curva IS. Tá? Então aqui, se a gente considerar um multiplicador muito grande, menos inclinada vai ser a nossa curva IS. Porém, quem é que vai afetar? Se a gente tiver um aumento, né, do multiplicador, o que isso influenciará? Vai influenciar na curva de demanda agregada. A gente pode ter uma curva de demanda agregada mais inclinada nesse caso. Então a gente tem aqui, ó, o aumento da propensão marginal a consumir em dois casos, em dois níveis de taxa de juros. Então, se vocês pegarem aqui e analisarem, olha só, o aumento da propensão marginal a consumir vai aumentar a demanda agregada, porém vai diminuir a inclinação, tá, da nossa curva IS. Então, vejam bem, aqui nós temos o primeiro caso, tá, considerando o primeiro nível de taxa de juros, YI, e uma alteração da propensão marginal a consumir nesse mesmo nível. Então, o que aconteceu com a curva de demanda agregada? Ela aumentou e aumentou sua inclinação. Pegando um novo nível de taxa de juros, né, I2, ou seja, um nível menor de taxa de juros, como que isso vai influenciar a curva IS? Vai tornar ela menos inclinada. Então, aqui nós temos tanto a curva IS, representada por essas curvas em azul, e a curva IS' representada em vermelho. Então, gente, basicamente, o que a gente precisa entender? Que qualquer variação nos termos que afetam a sensibilidade do investimento, ou que afetam a sensibilidade da nossa curva IS, ela vai influenciar de que modo? Né? Ela vai influenciar de modo positivo se ela for menos sensível, né? Ou seja, vai ficar, ou melhor, ela influenciará de modo a ser mais elástico se for muito, muito grande a sua sensibilidade, irá ser menos inclinada,
né, ou mais inclinada, menos inclinada, quanto menos sensível ela for, tá? Então é só a gente sempre lembrar aí dessa questão relacionada à elasticidade, tá? Que a gente já tinha demonstrado, já tinha repassado aqui nesse slide, tá? Quanto maior for a propensão marginal a consumir, menor vai ser a sua inclinação e vice-versa, ok? Só para ficar claro. Agora, a gente vai ter um outro fator, né? O que pode afetar ou fazer com que a nossa IS se desloque? No primeiro, aqui no gráfico anterior, a gente analisou basicamente como que ela seria afetada ou como que a sua inclinação seria influenciada na economia. Agora, o que pode fazer com que a nossa curva IS ela se desloque por completo e não que seja modificada, né, a sua inclinação? Basicamente, fatores que estão exógenos, né? Ou a gente pode falar que há uma variação aí do gasto autônomo, do investimento direto, do gasto do governo. Tudo isso pode vir a afetar ou fazer com que a nossa curva IS se desloque por completo, seja para a direita ou seja para a esquerda. Lembrando que qualquer variável, né, qualquer fator que esteja relacionado a aumento de gasto, aumento de investimento, esse deslocamento sempre será para a direita. Ao passo que sempre que for uma redução do gasto, redução do investimento, redução de algo que vai afetar a renda, né, vamos supor, vai diminuir o poder aquisitivo da população, tudo isso vai fazer com que a nossa curva IS se desloque para a esquerda, tá? Então, nós temos aí que, né, com o aumento do gasto autônomo seja para mais, a gente vai ter um deslocamento para mais, que é esse caso. Então percebam o seguinte, que nesse gráfico A, nessa linha A, nós temos aqui a representação da nossa curva de demanda agregada e nós temos aqui a nossa representação da nossa curva IS. Então qualquer aumento que venha a surgir aqui do gasto autônomo, do investimento, né, que vem afetar a demanda agregada e, consequentemente, assim, a nossa curva IS, a gente vai ter aqui, então, por exemplo, um aumento da curva IS e um deslocamento para a direita da nossa curva IS, tá? Então, percebam que o seguinte, que nesse caso aqui, a taxa de juros ela não está sendo influenciada, tá? Tanto que a gente tem o mesmo nível de taxa de juros. A taxa de juros ela não está sofrendo variação. O que está sofrendo variação aqui é basicamente o gasto autônomo, tá? Então, qualquer variável que não seja taxa de juros, propensão marginal a consumir, né, o que vai afetar o nível de renda, o que vai afetar diretamente de forma mais expressiva, como o gasto do governo, o investimento direto, vai fazer com que a curva de demanda agregada e, consequentemente, a curva IS ela se desloque, tá? Então, sempre se lembrar disso. O que afeta a inclinação não necessariamente não irá afetar o deslocamento por completo da nossa curva IS. Porém, é importante a gente observar também que existem também uma representação que é de grande importância para a gente fazer e entender um pouco também, né? Que qualquer ponto, aqui a gente traçou somente uma curva IS para facilitar aqui dois pontos com dois níveis de taxa de juros distintas. Então percebam que nesse caso aqui não temos duas curvas IS, mas apenas uma curva IS, porque a única variável que alterou foi o nível de taxa de juros. Então há dois dados níveis de taxa de juros, dois pontos sobre a mesma curva IS. O que vai acontecer? Pontos abaixo, né, dessa curva, né, ou seja, nesse equilíbrio 3 aqui, a gente fala que nós temos um excesso de demanda por bens, tá? Logo, ou seja, nós temos um nível de produção baixo. Então, será necessário o quê? Elevar o nível de produção da atividade econômica, para que seja compensado assim. Ao passo que pontos acima, né, nesse quadrante aqui, nós temos um excesso de oferta de bens. O que vai ser necessário nesse caso? Em ambos os casos, né?
No primeiro, no excesso de demanda por bens, se nós temos um excesso de demanda por bens, qual que é a forma estratégica que a gente pode fazer para que haja uma redução dessa demanda? Aumentar a taxa de juros. Da mesma forma que o excesso de oferta de bens reduzir taxa de juros vai fazer com que haja novamente um equilíbrio entre produção e demanda agregada, tá? Então, entendida essa parte sobre o que é a curva IS, sobre qual que é o seu funcionamento, como que ela irá se deslocar, né? Os seus posicionamentos frente a variações de excesso de oferta de bens, excesso de demanda por bens, além, é claro, da relação da inclinação que essa curva IS ela pode ter, nós iremos passar agora já na nossa próxima aula, sobre o que seria a curva LM, ou seja, o outro lado. Nós vimos o lado referente somente ao mercado de bens e serviços, como que eles vão ser afetados, né? Como que uma política fiscal, por exemplo, um aumento de taxa de juros, um aumento de tributação, como que isso pode afetar. Agora nós vamos ver o lado da oferta e da demanda de moeda, ou seja, o lado monetário, e como que a atividade econômica ela irá reagir frente a mudanças tanto da sua inclinação quanto do seu posicionamento. E por último, nós iremos tratar sobre o equilíbrio entre essas duas curvas, ok? Então é isso, um abraço e até a próxima.